Olá, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Jair da Farmácia. Ele que é o presidente da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. E ainda é membro das comissões de Política Social e Saúde, Meio Ambiente, Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua e membro da Comissão Especial de Estudos sobre Zonas de Atividade Econômica. Até o dia desta gravação, o vereador Jair da Farmácia já protocolou 117 indicações ao Executivo, uma moção, 7 projetos, 30 requerimentos. Vereador Jair da Farmácia, que análise que você faz desses 3 anos de trabalho como presidente de comissão, como membro de comissão, com todos esses projetos protocolados, com essas indicações? Seja bem-vindo ao Em Pauta. Respondendo para você, Gabriel, é uma gratidão muito imensa, porque é uma forma de eu ajudar a população e, como que diz assim, fazer mais coisa ainda eu quero no meu mandato. E o senhor passou por 2 períodos, porque a gente teve um período de mandato em que nós estávamos vivendo a pandemia da Covid-19, que teve o período fora, que teve que fazer as reuniões de maneira online, e agora este retorno. Então são 2 períodos que a gente pode dizer distintos do trabalho do parlamentar, né? Isso mesmo. E até com projetos que daqui a pouco a gente vai falar, voltados também para a Covid-19, para a pandemia, para auxiliar essas pessoas. Que as pessoas sofreram muito com a pandemia. Então já já a gente vai falar sobre esses projetos que foram protocolados. Tem projeto que já está sancionado, que já está em vigor aqui no nosso município, de autoria do vereador Jair da Farmácia. Então tem muitos assuntos para a gente poder abordar. Vereador, além dos pareceres aos projetos, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas já discutiu alguns temas: conquistas jurídicas para a melhor idade, direito previdenciário, aposentadoria para mulheres, o programa Universidade, que contou com a presença até da coordenadora da Unicamp, a Alice Helena. Conte um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela comissão, esses temas analisados, a questão dos direitos dos idosos, de que maneira que você avalia que essas discussões, através da comissão, pode ajudar a ter ideia e ajudar aos idosos. Olha, essa ideia foi muito boa, porque para dar mais oportunidade para os idosos, para que eles tenham mais qualidade de vida, que eles praticam mais esporte, e para a conta aposentadoria também, para que eles, vivem melhor. Essa questão de demanda, né, de viver melhor, você citou essa questão dos direitos. A gente sabe que tem uma questão do etarismo, que é muito séria, que os idosos não conseguem muitas vezes entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que muitas vezes isso está melhorando, é um cenário que isso está sendo discutido, a gente precisa ampliar essas oportunidades aos idosos, mas como que você enxerga os idosos no mercado de trabalho? Eles reclamam, eles querem, precisa ter uma abertura maior? Precisa ter muita abertura e dar mais oportunidade para eles. Porque você vê, tem mercado que prefere pessoas mais velhas porque tem uma responsabilidade maior. Então dá essa oportunidade para eles. Como é que fala? Essa chance para eles viverem mais, trabalhar mais, para ter mais atividade na vida. É uma abertura necessária por conta dessa experiência que o senhor cita, que já tem de vida, para poder fazer o tipo de trabalho. Hoje, analisando o trabalho da comissão para umas próximas reuniões, quais temas você entende que precisam avançar em relação aos idosos? É esse preconceito no mercado de trabalho? É uma garantia de direitos? É respeito? É ter mais dignidade com o idoso? O que você entende que precisa avançar? Olha, Gabriel, e que a comissão precisa pode melhorar abordar? tudo, principalmente a oportunidade deles ter atividade, trabalhar, você entendeu? Para que eles tenham mais qualidade de vida. É essa que eu vou lutar muito por eles. Tá certo? E a gente segue acompanhando, então,
o trabalho da Comissão Permanente dos Idosos, dos Aposentados e dos Pensionistas aqui da Câmara de Campinas. E, vereador, pela primeira vez vocês tiveram à disposição as emendas impositivas. R$ 2.600.000 para destinar a algumas áreas aqui da cidade, sendo R$ 1.300.000 obrigatoriamente para a área da saúde. Então a gente vai detalhar aqui, porque o senhor destinou quase R$ 1 milhão para o serviço de manutenção predial e recepção nos centros de saúde São Bernardo, Jardim Aurélia, Vila Rica, Jardim Eulina e Integração. E mais R$ 411.000 para aquisição de bens móveis, equipamentos, máquinas e veículos para os centros de saúde do São Bernardo, da Vila Rica e do Centro de Referência do Idoso. Qual que é o tamanho da sua preocupação com os centros de saúde? Quais são as demandas que a gente pode classificar como urgentes e que estão comprometendo o atendimento digno à população? Olha, no postinho de São Bernardo tem muita reclamação na farmácia que está faltando remédio. E o atendimento ainda não está de acordo. E no Vila Rica, se você ver a situação, quando eu entrei lá para destinar as emendas, a parede, mofo, aparelhagem, sabe? E uma situação precária da Vila Rica. Agora, do Jardim Aurélia, está faltando ampliar mais a sala de vacinação. E também eu queria pôr a farmácia para fora, porque ali também é outro detalhe que eu vi que fica dentro e acumula. Então, como fazer no São Bernardo? As pessoas retiram o remédio lá fora e o atendimento vai lá dentro. Ficam áreas distintas, então, para não ter uma superlotação dentro do centro de saúde. E quanto ao outro, foi do Jardim... Tem do Jardim Eulina. Jardim Eulina, não, esse tá. Esse eu achei, mas só que trocar mais o aparelhamento. Tá. E esse trabalho que o senhor fez de ir até o centro de saúde foi também para fazer essa fiscalização, fazer essa análise, ver o que eles estão precisando para poder destinar essa verba. Isso mesmo. E essa é uma preocupação do senhor com a área da saúde? Essa demanda chega até o senhor? Chega lá na farmácia que eu trabalho, é direto. Então eles deviam de contratar mais profissionais, enfermeiro. Inclusive, essa minha amiga do Postinho de São Bernardo, ela vai primeiro colher sangue, depois deu o horário, o pessoal já está esperando até as 9 para depois entrar na vacinação. Então, contratar mais enfermeiros. Da saúde, a gente vai para assistência social, porque o senhor destinou uma quantia para aquisição de imobiliário e equipamentos eletrônicos para o Centro de Atenção da Pessoa Idosa, R$ 100.000 para a reforma e compra de equipamentos para a sala de fisioterapia da Associação Franciscana de Assistência Social, Coração de Maria, e quase R$ 104.000 para aquisição de veículos para a Uniasec, a União de Amor, Ajuda e Salvação. Como que foi essa destinação também para essa questão tão importante que é a assistência social, vereador? Rapaz, olha, principalmente das irmãs franciscanas, eu vi o quanto precisa, porque a sala de fisioterapia do aparelho estava péssima. Então foi um destinamento, o que eu destinei ótimo foi para eles. E quanto a Infraim, a Unasec, tive lá, eu vi aquelas crianças pegando em mim, e eles precisavam de veículo para locomover as crianças. Então, essa destinação foi bem encaminhada. A gente segue falando aqui sobre as emendas impositivas, o trabalho que os parlamentares tiveram de destinar essa quantia para áreas aqui do município que estavam necessitando. Questão de serviços públicos também foram contemplados, com R$ 530.000 para a reforma da Praça Maria Amélia Botelho Oliveira, no Parque Industrial, R$ 370.000 para a reforma da Praça Chanceler Conrad Adenauer, no São Bernardo. São praças que necessitam desta quantia para a população voltar a aproveitar espaço público, vereador? Principalmente a Chanceler ainda está, mas agora a do parque é o coração do parque, onde que o pessoal me elegeu. E ela está numa situação, sabe? Então precisa de muita reforma ali.
E aí essa reforma de praça, você entende que dá condições, às vezes, de uma academia de terceira idade, um parque para as crianças, é a oportunidade da população aproveitar esses Inclusive, espaços Gabriel, públicos. o aparelho de ginástica do idoso está normal, Tá. mas é o parquinho infantil que precisa reformar e também podar aquelas árvores, trocar o gramado, calçadinha. Ela é uma praça, uma localização muito bonita, mas precisa de uma grande reforma. Vereador, a gente já falou aqui das emendas impositivas para a área da saúde, para assistência social, para essa questão de manutenção de praça, e o senhor destinou também R$ 200 mil para eventos culturais, ou seja, bem diversificado para tentar abranger aí as áreas do nosso município. Porque a cultura, para mim, é tudo. Que eu gosto de sambar, eu gosto de me divertir. Inclusive, teve um evento domingo, tinha umas 4.000 pessoas na Estação Cultura, onde eu contratei o Samba Crio. Foi um show. E porque a pessoa também tem que ter alegria. Porque o mundo que a gente está vivendo aí é pandemia, depois essas depressão da vida, então tem que ter uma alegria. E aí a cultura entra, então, nesse quesito para aproximar as pessoas, para elas terem contato. Isso, para se divertirem. Isso é fundamental, sem sombra de dúvidas. Então, essas foram as emendas impositivas destinadas pelo vereador Jair da Farmácia aqui para o município de Campinas. Falando agora sobre os projetos de autoria do senhor, porque você é autor de uma lei que foi sancionada, já está em vigor, foi assinada pelo prefeito Dário Saad, que institui o programa Mente Limpa, de promoção da saúde mental, de promoção, atenção aos problemas psicológicos decorrentes da pandemia da Covid-19. Como é que surgiu, primeiro, essa iniciativa e como você entende esse projeto em vigor quase um ano depois que foi sancionada pelo prefeito? Então, Gabriel, eu comecei a analisar devido à pandemia e as pessoas começaram a ficar depressiva, insatisfeita, muita onda de suicídio. Então eu fiz essa análise e criei esse problema mesmo, programa da lei da Mente Limpa, que é para beneficiar as pessoas. Porque a pandemia deixou todo mundo meio, sabe? Inclusive teve um caso de um rapaz que estava tão depressivo, a mãe dele me ligou que ele estava em ponto de tirar a vida. Mas aí, graças ao meu projeto, encaminhei ele para o postinho de saúde, fizeram uma reunião, teve uma análise psicológica. Isso, terapeuta. Hoje o rapaz ficou bom. Ótimo. Então, graças ao meu projeto que ajudou essa pessoa. Lembrando que os profissionais interessados em participar do programa Mente Limpa, eles se disponibilizarão a atender gratuitamente por meio de plataforma virtual a pessoas que estejam sofrendo em razão dos efeitos nocivos causados pela pandemia da Covid-19. Então, é importante dizer isso, né? Desse trabalho gratuito que não está gerando custos ao município, mas é um projeto importante que lida com essa questão desse apoio psicológico, que muitas vezes as pessoas ainda têm um certo preconceito, mas que é de suma importância, ainda mais pelo período que nós passamos, né, vereador? É isso daí mesmo. Então tem que olhar mais para esse lado aí desse projeto meu. Ótimo. A gente continua falando sobre o trabalho, então, do parlamentar Jair da Farmácia, porque ele tem um outro projeto de lei ao lado do vereador Igor Diego para tornar obrigatório o fornecimento gratuito de aparelhos a deficientes auditivos que frequentem programas da FUMEC. Vereador, perda auditiva afeta a vida das pessoas, pode causar efeitos negativos na saúde física, mas também mental? Mental. E, inclusive, atrapalha até o rendimento. Porque a audição, por exemplo, se eu falar com você, você fica, sabe, não ouço direito, então você não tem aquela produção. E, inclusive, ele deixa depressivo, doença cardíaca. Então, tem muitas coisas que podem ocorrer devido à audição, perda de audição.
E traz uma melhora da qualidade auditiva por conta do aparelho, Isso. evita desenvolvimento até de outros problemas Outros problemas, associados, doença como cardíaca, por exemplo. zumbido, insônia, transtorno alimentar, depressão, doenças cardiovasculares, prisão de ventre. Principalmente a atordoação, sabe? Sim. Essa síndrome da Meniere, labirintite, então causa tudo. E aí as pessoas tendo acesso a esse aparelho auditivo... Melhora muita coisa. Isso é de suma importância. Apesar então, que a labirintite não vem tanto de perda de audição, mas sim de um estresse muito grande. Uhum. Vereador, falando ainda sobre o trabalho que você realiza, eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho da Farmácia Solidária, porque as doações das sobras de remédios podem ser realizadas pela população. Como é que surgiu essa iniciativa, essa necessidade? Como é que você enxergou? E para você explicar um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, esse projeto, Gabriel, eu comecei a ver que tinha pessoas que não tinham condições. Uhum. Então, inclusive, lá na farmácia, eu tinha até que doar, porque não tinha nem condições de comprar remédio. E você vê a situação que a pessoa não está bem de saúde. Então foi onde que eu realizei esse projeto, que, por exemplo, as pessoas tomam um comprimido de um medicamento e tem alergia. E não se dá bem, encosta. Então aquele remédio vai acabar vencendo e vai ser descartável. Então é onde que eu criei esse projeto, que eu recolho. As pessoas me ligam, eu pego, eu recorto, deixo certinho. Aí eu levo para as entidades, onde que tem médico que possa passar para frente esses medicamentos. E isso é importante que você citou, porque essa arrecadação e essa distribuição dos medicamentos são feitos sobre supervisão das unidades básicas de saúde, Isso. Faz uma rigorosa triagem, controle de qualidade, prazo de validade, que também é muito importante. Então você destina esse medicamento a quem está precisando, e o importante que é para a pessoa de baixa renda, que ganha até 2 salários mínimos. Isso né? mesmo. E outra, a pessoa, eu sei qual, por exemplo, eu não vou entregar um remédio que a pessoa não tem costume de tomar. Uhum. Então, se ela já tem esse costume e eu tenho esse remédio para fornecer a ela, então eu forneço. Ótimo. Lembrando também, ainda sobre esse projeto, que os medicamentos líquidos violados serão igualmente encaminhados para incineração, conforme lei vigente. Então tem toda uma questão de qualidade para poder destinar essas pessoas que estão necessitando, né? Isso mesmo. E é uma demanda que chegou até o senhor, essa questão dos remédios? Chegou. E eu também, vendo a situação da população, foi onde eu criei. Porque quantos descartes que tinha de remédio que vencia. Então hoje não, a gente aproveita eles, encaminha para o lugar certo. Ótimo. Ainda falando sobre o trabalho do vereador Jair da Farmácia, o senhor protocolou um projeto de lei que institui o programa de ecoterapia, que é um método terapêutico educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e também interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e até equitação. Como é que surgiu também, vereador? Então, esse daí porque a pessoa tem biodesenvolvimento psíquico. Então, o autista e o cavalo, ele dá mais oportunidade, tira a depressão da pessoa, estimula. Então, esse projeto, eu estou resgatando ele, porque ele já teve e saiu. Então, eu estou resgatando esse projeto novamente. A fim de cuidar das pessoas. E você entende que essa ecoterapia ainda é pouco divulgada aqui no nosso país? Muito pouco. Por isso que eu estou tentando afirmar ela. Vou lutar para que volte a ecoterapia. E o seu objetivo é incentivar e também divulgar os benefícios da prática da ecoterapia? Com certeza. Você acha que pode mudar a vida dessas pessoas que têm necessidades especiais? Inclusive, foi até eu não lembro agora o nome de uma
comunidade que me procurou para resgatar esse projeto. Então, porque muita gente ficou, como é que fala? Desassistido? Desassistido. Então, voltando, inclusive teve até uma senhora que me procurou no gabinete que o filho dela tinha mais estímulo. Depois que cortou, ela perdeu um pouco. Então, que era para mim resgatar esse projeto. Ótimo. Então, em breve a gente vai analisar e vai falar mais sobre, então, a ecoterapia aqui na TV Câmara Campinas. Vereador, a gente já está chegando aqui próximo ao fim do nosso Em Pauta, mas antes eu queria falar, na minha abertura eu citei alguns números sobre as indicações, sobre os requerimentos que você protocolou nesse ano de 2023. E especificamente sobre as indicações, eu estava vendo lá, estava analisando um pouco e elas são bem diversificadas. Tem, por exemplo, solicitação de instalação de lombada, então essa preocupação com o trânsito, com o transporte, estudo e possibilidade de instalação de redutor de velocidade, manutenção de galeria de água pluvial, academia para idosos. Como que surgem essas demandas? É o senhor que está na rua e percebe algum problema, a população chega até o senhor e faz algum tipo de pedido? Conta um pouquinho como é que esse trabalho é realizado. Então, Gabriel, a população chega até a gente porque a situação chega num limite que eles não aguentam mais. Aí eu vou, analiso e aí eu faço a indicação. Porque, por exemplo, a lombada, a Carlos de Campos, que eu instalei a última, parecia uma pista de corrida. Então, beneficiou muito a população ali. E quanto a galeria também, inclusive fiz uma lá, perto do Enxuto, estava um risco de cair até carro. Então o rapaz me ligou, porque inclusive caiu até um animal lá. Eu falei, não, pode deixar. E é onde que a população me procura e eu procuro fazer para eles. Fora aquele trabalho que, infelizmente, no começo do ano, por conta das fortes chuvas, tem questão de poda de árvore, que também suscita essa preocupação. Essa poda de árvore não é fácil. A pessoa ficou, sabe, com trauma de árvore. Então, para tirar uma árvore é complicado, porque a engenharia ambiental, agora, é igual me fizeram um serviço que tinha uma árvore muito seca ali, estava seca, e corria risco de cair na lanchonete. Então, essa eles retiraram para mim. Agora, quanto às outras, tem pessoas que a árvore está bonita, quer que tira. Então, ficou aquele trauma de árvore, devido à situação que aconteceu. E junto com essa questão das fortes chuvas, tem a questão do tapa-buraco também, que o senhor faz esse trabalho de indicação também, né? Eu faço muita. Inclusive, além de fazer a operação tapa-buraco, eu estou recapeando ruas. Recapeei a Ceará, agora vai fazer uma no Parque e vai dar continuação da Rua Ceará, que é uma emenda que vai cair para mim. Ótimo. E para o segundo semestre, vereador, pós mês de julho, esse trabalho continua, comissão, das indicações. Quero ver aquela Praça Maria Amélia feita e a do São Bernardo também. Ótimo. E esse trabalho de fiscalização continua, então? Continua, com certeza. Tá ótimo. Vereador Jair da Farmácia, muito obrigado pela disponibilização do seu tempo, por nos esclarecer, por contar sobre este trabalho, dos projetos que já estão em vigor, dos projetos protocolados, das indicações, o trabalho da comissão. Acho que é de grande valia para quem está nos acompanhando e já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar ao nosso Em Pauta para contar mais sobre o trabalho. Mais novidade ainda, graças a Deus. E agradecer a todos e muito obrigado, Gabriel. Um bom dia. Nós aqui agradecemos a participação do vereador Jair da Farmácia aqui no nosso Em Pauta. Quero agradecer você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na programação da TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.